No processo de execução penal, você não tem um rito. Esse é o problema quando se fala em processo de execução penal, PEC. Você não tem um rito, você não tem denúncia logo após o inquérito, você não tem recebimento da denúncia, citação, resposta à acusação, audiência, para ao final ter uma sentença e aí pode transitar em julgado ou continuar com os recursos que são previsíveis, você sabe quais são os recursos, apelação, depois embargos infringentes e de nulidade, recurso especial, recurso extraordinário. Você sabe qual é a lógica do processo criminal, mas no processo penal, de execução penal, melhor dizendo, você não tem essa lógica, você não tem esse caminho uniforme. No processo de execução penal, o normal é o seguinte, a única coisa previsível é que tem um início, que é o dia que começou a cumprir a pena, tem o meio, e podem acontecer muitas coisas nesse meio, e ao final temos o fim, que é a extinção daquela pena, o fim da pena, e ele será colocado em liberdade, ou se já estava em livramento condicional, terá o fim da pena e não terá mais condições nessa liberdade que estava aproveitando. Portanto, é um procedimento que é diferente para você analisar. Não tem como você olhar o processo de execução penal e dizer que aquele apenado está em determinada parte da execução penal. Não tem parte. Tudo que acontece ali é apenas previsto, há apenas uma expectativa, mas não significa que será realizado. Tem direito à progressão de regime, mas não significa que terá direito à progressão de regime. Pode praticar falta grave, pode surgir uma nova condenação durante a execução penal, pode não ter direito em razão da conduta carcerária ou do exame criminológico. A mesma coisa em relação à falta grave. O normal pela lei seria uma execução penal sem falta grave, mas sabemos que muitos apenados praticam falta grave. Uso de celular, fuga, não retorno após a saída temporária ou após o trabalho externo, e isso é algo que surge na execução penal, rompendo aquela lógica de início, meio e fim. Esse é um ponto que devemos apreciar.